Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Casts. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos um podcast maravilhoso, temos um convidado especial. Ele já esteve uma vez aqui no nosso programa e ele voltou aqui hoje novamente. Ele é o André Lopes, ele é psicólogo, né? Ele transforma a vida, transforma as pessoas. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Como que a gente prepara o nosso projeto para o ano de 2025 com chave de ouro, falar sobre os nossos objetivos, as nossas metas, né? Como que a gente escreve isso para transformar a nossa vida, para melhorar. Então hoje a gente está aqui com o André Lopes. Bem-vindo, André. Opa, obrigado, Delange. Obrigado pelo convite de estar novamente aqui contigo. Eu que agradeço, né, de você ter vindo, tirar o seu tempinho, estar aqui hoje. Hoje o André está aqui acompanhada da esposa, a Cristiane, que está ali, né? Obrigada, André, Obrigado. né, de você sempre aceitar os meus convites, as palestras, né? Sim. Essa minha loucura. Correria. Correria. André, a gente já está no final de dezembro, né, praticamente. E quando chega em dezembro, às vezes as pessoas se dão conta, passou um ano tão rápido, eu não fiz nada. E aí as pessoas querem resolver tudo em dezembro, né? Fazer as suas coisas. Sim. Eu quero isso, quero o sonho, né? Então, eu queria que você me falasse, André, já que, né, toda a gente falar de objetivos, de sonho, para a gente desmitificar para as pessoas o que que é um sonho e o que que é um objetivo, né? Para ficar claro para as pessoas. Sim, sim. Em linhas gerais, a gente pode falar que sonho é aquilo que a pessoa tem, mas ela não coloca energia para poder realizar, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho um sonho X, né? Mas ela não se empenha muito naquilo, né? Ela, às vezes, é uma coisa só, vamos dizer assim, passageira. Quando é objetivo, né, aí já a pessoa coloca aquilo como uma ação para que ela possa mudar comportamento, mudar estilo de vida, né, mudar a postura frente à vida para buscar, né, atingir aquilo. Então, com essa energia, as coisas vão se concentrando para se realizar, né, porque ela está colocando energia. Eu acredito que o sonho tenha menos energia, né? A pessoa, de repente, ela tem aquilo até para se justificar com alguma coisa que ela poderia estar fazendo, mas por vontade também não quer, né? E o objetivo não, né? O objetivo, quando ela coloca em mente, ela procura todas as ferramentas para concretizar, né? Para que ela possa todas as ações convergirem para atingir. Então, eu acredito que essa seria basicamente a diferença. Entendi. André, e por que que algumas pessoas têm dificuldade de transformar o sonho delas em algo concreto? A primeira coisa é ela saber essa distinção, né? Que realmente, se aquilo mexe com ela, né? Então tem alguns autores que falam, realmente aquilo que você quer, porque se a pessoa não quer mesmo, né? Se não é uma coisa que ela vai colocar energia, vai passar mesmo como um sonho, né? Vai ser uma miragem, vamos dizer, né? Então a pessoa ela vai colocar aquilo como objetivo, ela vai ver os pontos que ela precisa melhorar, as questões que ela precisa alterar no dia a dia, e aí ela vai começar a perceber que aquilo vai ganhar no corpo, porque ela está interagindo com aquilo, né? Não é só uma questão de vontade, né? Sim, uma questão mesmo de querer realizar, de querer mudar uma realidade que ela está percebendo, né? Então, assim, a própria disposição da pessoa frente àquilo muda quando ela coloca, né? Às vezes você percebe isso quando a pessoa está diante de uma situação urgente. Então, quer dizer, ela não pode ter muito, não tem muito espaço para pensar. Ela tem que agir, né? Então, assim, você não... Igual lá, você está num lugar lá e você está percebendo que está uma tempestade vindo, né? E você não pode ficar parado, porque se parado você pode se molhar, pode acontecer alguma coisa. Então, você toma uma atitude. Então, quando a pessoa ela perceber que aquele objetivo é uma coisa que realmente vai transformar a vida dela, ela pode ter essa mesma percepção, né? Que desse exemplo que eu dei, né? Que daí as coisas vão se organizando dentro dela, né? Então, assim, esse senso de urgência, que tem essa expressão que se usa, né? Se a pessoa adotar para as questões de objetivo, eu acredito que vai ser muito salutar para ela, que ela vai conseguir mudar. Agora, se ela não sentir aquilo, ou não perceber que aquilo vai causar grandes coisas, porque hoje
A gente fala da questão da dopamina, né? Muito, né? Às vezes a pessoa está ali com coisas pequenas, ela acaba não se interessando por outras coisas, né? Ela fica ali, às vezes, uma coisa muito, se presa muito a objetivos pequenos, né? E às vezes ela não acredita que ela tem força para conseguir atingir um objetivo maior. Isso ela tem que superar também. Isso aí ela só supera com objetivos desafiadores, né? Então o caminho é esse, né? Ela ter um objetivo desafiador, ela buscar ter se desafiar, né? É que fala, né? Eu não me lembro o autor, que ele diz, né? Se você não atingir, só a experiência que você vai adquirir com aquilo já te capacita para uma segunda tentativa, né? Para uma segunda tentativa de tentar buscar aquele objetivo, né? Então só tem benefício, né? Sim. Porque tem algumas pessoas, não são todas, que também não sonham, que também não têm objetivos. Que às vezes a gente vai falar assim, eu pagar nas minhas contas, tá tudo bem. Então, se para ela tá tudo bem, ótimo, né? Que não é todo mundo, às vezes, que quer ter Sim, uma vida melhor, ou sim. seja financeiro, seja espiritual, seja qualquer coisa, né? E tem gente que não sonha. Outro dia eu fui dar uma consultoria, a gente fazendo entrevistas lá de sonho, e aí a senhora preencheu, falou assim, eu não sei nem o que é um sonho, o que eu quero para mim, né? Eu quero para os meus filhos, mas, sabe? Ela nem sabia o que ela queria. Eu falei, mas pode ser uma coisa tão simples, né? Sim. E às vezes também as pessoas não param para se olhar, para se ver, o que eu quero para mim, para minha família. Às vezes pensa mais nos filhos, pensa no marido, e esquece de si próprio, né? Tem uma frase do Vitor Hugo que eu acho que ilustra bem isso. Ele fala assim que o pássaro ele fica no galho, é mais ou menos assim a frase, né? Uhum, Se ele perceber que ele está caindo, ele não fica preocupado porque ele sabe que ele tem asas, né? uhum, Então, assim, o ser humano às vezes ele não se desafia por desconhecer a capacidade que ele tem. Só que às vezes a pessoa ela é muito da prática, né? Por isso que é importante a uhum, pessoa saber o que é o forte nela, né? Se é o visual, se é o sinestésico, se é o auditivo. Porque às vezes os estímulos que ela tem no dia a dia não as favorece, né? Ela não tem, assim, uma percepção. Então, assim, se a pessoa tem uma situação que aos olhos de outro é uma situação bem difícil, um problema difícil para resolver, e resolve, só que assim, ela vê aquilo não como um objetivo realizado, ela vê aquilo como um problema resolvido. Só que na cabeça dela funciona assim. E aí, quando você fala de sonho, ela acha que é uma outra coisa que depende de outras questões. Não, é a mesma coisa, só que dita de outra forma. Então a pessoa, ela às vezes tem a capacidade, porém, ela não tem entendimento. E você falou uma questão importante, não tem problema nenhum a pessoa estar bem de não ter objetivos assim, né? De não querer. Não tem problema nenhum, desde que ela não reclame da vida, né? Desde que ela não isso não atrapalhe a relação dela com outras pessoas. Ela não seja uma pessoa que influencie negativamente outras pessoas, né? Desde que para ela tá tudo bem. Porque tem pessoas que se contentam com pouco mesmo. Isso aí também não é nenhum problema. sim. Não é nenhum problema. Agora, tem gente que não se contenta com pouco. Tem gente que quer mais. E aí, quando você bota essas duas pessoas para conversar, não vai ter nada ali que as una, né? Só a questão mesmo do ponto de vista diverso que elas têm, né? Uhum, Então, às vezes, para você se manter naquela normalidade que para o outro é uma coisa pequena, já é um desafio. Porque você não está na vida da pessoa. uhum, Você não sabe, em termos cognitivos, o que ela tem que movimentar para ter aquilo. Porque às vezes para ela é um desafio. sim. Quando a gente vê a Olimpíada, né? A gente vê principalmente a parte das Paralimpíadas, você fala, nossa, né? Aí vem a pessoa e fala, ó, tá vendo? Essa pessoa com essa dificuldade conseguiu fazer isso. Mas ela tem uma forma de ver aquilo diferente. Você não tá na vida dela para sentir aquilo, né? Então, quer dizer, o desafio é igual para todos, lógico. Tem uns que têm mais dificuldade por uma série de circunstâncias. Só que a gente nunca vai conseguir, né, de fora, falar para a pessoa, é muito fácil. Não, não sabemos. A gente não sabe o quanto que ela teve que se desenvolver para chegar naquilo, né? Naquela, naquela parte da vida dela, ou naquela situação, né? Então é melhor a gente focar na gente, né? Gastar energia conosco, em vez de ficar olhando ou ficar preocupado, né? É, porque cada um tem o seu caminhar, né? Tem o seu processo, Sim, sim, né? cada um tem.
E, André, você acredita que devemos vibrar uma frequência positiva para as noções se realizarem? Sim, sim. É uma situação que pouca gente tem conhecimento, né? Mas já foi provado por várias correntes, aí vamos dizer a partir da Física física, né? quântica. Física quântica, a física também fala um pouco sobre isso, dessa questão da energia, né? Então, assim, quando a pessoa desconhece uma coisa, e a gente falou agora há pouco sobre isso, ela torna mais difícil a conquista. Por quê? Porque ela às vezes vibra de uma forma que não é favorável para ela. Só que a gente tem entre aspas, né? A questão consciente e a questão inconsciente. Então é sempre importante a pessoa fazer uma autorreflexão quando ela vai lidar com situações que estão um pouco além do que ela sente que ela possa realizar, o que ela diz para ela? Porque às vezes a gente está num meio lá, a gente não mostra as nossas fraquezas. Isso aí a gente foi educado a não fazer. Só que lá, quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está só a gente se olhando, a gente percebe que tem algumas coisas que pegam, né? E uma das coisas que é mais forte é a autossabotagem, né? São aquelas mensagens que ficaram lá, que você imprimiu na tua mente, ou talvez você não lembre quando é que aquilo ali foi e tal, mas tá lá. Então, quando você se depara com uma situação, você acaba tendo aquele gatilho mental que faz você pensar: poxa, será que eu sou merecedor disso? O que os outros vão pensar? Né? Aí você fica naquilo, né? Ah, será que vai ser uma boa? Será que eu vou querer me defender quando eu atingir isso daí, sabe assim? Então, que a pessoa já cria todo aquele cenário que ela chega na conclusão, às vezes, e fala: não, melhor nem fazer, deixa quieto. Porque ela está muito mais preocupada como os outros vão reagir do que a própria reação. Então, assim, isso é muito complicado, né? Por exemplo, você vem de uma família simples. E a tua família, você sabe como é que ela pensa. Aí você compra uma roupa nova, você percebe os olhares, né? As pessoas parecem. Fala assim: poxa, eu comprei essa roupa aí, não é uma roupa muito cara, né? Você não acha que é muito cara? Não, não é muito caro, eu comprei essa roupa, né? Eu fui lá, achei bonito, comprei e estou usando. Agora, a pessoa fica ali e fala: pô, se eu botar essa roupa aqui, que meu familiar vai falar, né? A pessoa vai achar que... Vai achar o quê de mim, né? Será que a pessoa vai achar que eu tô fazendo coisa errada? E aí tudo isso vira o quê? Vira uma grande pedra na vida da pessoa. Eu tô dizendo de coisas materiais, mas tem de comportamentais também. Você pensar diferente da tua família em alguma coisa, misericórdia, né? Meu negócio vira briga, porque você não pode mudar a tua forma de pensar. Que às vezes aquela forma de pensar faz com que a família ou alguns membros da família não consigam sair daquela situação. A gente falou da dopamina. As pessoas acostumadas num ritmo de dopamina, que aquilo impede ela de buscar outras realizações. Por quê? Porque aquele pequeno prazer que ela está tendo ali, para ela já é o suficiente. Só que dá uma preguiça de correr atrás de coisas mais complexas, ela prefere ficar naquilo. Aí você fala: tá errado? Não, não tá errado, né? Só que é uma questão de ponto de vista. Será que a gente está conseguindo desenvolver todo o nosso potencial? Será que a gente está conseguindo? Às vezes é por questões de puro comportamento mesmo, né? Voltada a isso, né? A questões pequenas. Então, André, você falou da mente, né? Quando a gente tem um sonho, né? Na nossa mente, a nossa mente consciente, esse sonho ali, ela é só 5%. A inconsciente é 95%. E a gente depois tem a mente cósmica, né? Que Sim, é Jesus, Buda, seja no que a pessoa acredita, né? Então, para eu chegar nessa mente cósmica, que é a realização desse meu sonho, eu tenho que trabalhar minha mente consciente para ela ultrapassar todas as barreiras, passar pela mente inconsciente, que é 95%, para poder chegar a essa mente cósmica de realização. E realmente não é fácil, né? Como você falou, a gente encontra muitas barreiras, muitas crenças limitantes, até para a gente ser protagonista da nossa vida, melhorar,
também a gente vai ter essa questão, precisa ser aceito. Ah, eu melhorei, ou estou bem espiritualmente, eu comprei uma casa, um carro, e às vezes você fica escondendo isso das pessoas, não quer que as pessoas saibam, não por inveja, mas porque você precisa ser aceito, como essa questão da roupa, e também de pensar diferente. Então a Sim, gente tem muitas crenças lá, desde lá quando a gente foi gerado o DNA, que também precisa reprogramar, você acredita? O nosso DNA também, ele é reprogramável de tudo isso que a gente ouviu desde quando criança. Ah, o dinheiro não nasce em árvore, porque todo rico é isso, ah, porque a igreja é assim. Então a gente tem muito isso, a gente está muito mais preocupado com o que o outro vai achar sim, do que melhorar de vida, né? sim. É, a própria postura. Você falou aí da questão da mente, mas assim, a partir do momento que a pessoa ela torna consciente um conhecimento amplo, ela consegue superar mais rapidamente algumas questões que ela tem. Por isso que a pessoa tem que estar sempre na busca, né? Sempre Sim, tem que estar estudando, por quê? Tem coisas que te limitam hoje se você reler. Só que naquela época não te limitou. uhum, Por quê? Porque a tua mente ela era menos expandida do que o conhecimento. Então hoje, se você ler aquilo lá, sei lá, coisa de 10 anos atrás, você vai falar, poxa, né? Como isso mudou? Então você precisou buscar outro conhecimento. Por quê? Porque as coisas vão. Eu não sei quem citou também, mas assim, da cebola, né? Você vai descascando a cebola, né? Então vai tirando ali as pétalas até você chegar no centro. Então, assim, esse centro é a busca. Então, quando a pessoa ela se propõe através de objetivo e ela vai querer atingir uma questão material, mas ela sabe que ela vai ter que trabalhar comportamental, mental, físico, né? Porque não adianta, às vezes você vai falar, poxa, eu quero ter disposição para ser produtivo, mas se você for sedentário, você vai ter dificuldade. uhum, É mais uma coisa para você administrar, uhum. né? Ah, mas eu fazer academia eu não tenho tempo, é muito chato, tal. Não, não tem problema a forma que você lida com aquilo. Só que assim, você vai ter que lidar com aquele problema. O corpo ele vai te atrapalhar, entre aspas, para você atingir. A gente sabe que até uma certa idade não atrapalha, porque o metabolismo é de um jeito. Mas chega uma idade, né? Então, assim, a pessoa ela precisa compreender que a consciência é que vai avançar, fazer ela avançar. E ela vai, assim, ter novos pensamentos, novos comportamentos, só que ela vai perceber que ela vai ter que deixar uns de lado também. Ela não vai poder mais pensar daquela forma ou agir daquela forma, porque senão ela vai ter um conflito muito grande interno. E esse conflito, ele vira sintoma, vira um problema sério de, às vezes, saúde para a pessoa. Por quê? Porque são pensamentos antagônicos que a pessoa está carregando ali. Ela precisa escolher. Ela precisa decidir o que ela quer. Porque não dá para voltar atrás. Sabe assim? Você fala, poxa, eu estou vibrando aqui já nessa frequência. Não dá mais para aqui. Então, esse negócio da pessoa ficar nessa prisão, né? Que é o que os outros vão pensar, é um problema. Agradar os outros também, você não tem que agradar Nem ninguém. Cristo agradou. Você não tem que agradar ninguém. Você tem que procurar ser melhor pessoa. E se aquela pessoa te aceitar como você é, ótimo. Se não Uhum. aceitar, ótimo também. Aí é problema dela. O que ela vai pensar é problema dela. Não pode te afetar. Porque se você ficar preocupado com esse tipo de coisa, você não vai conseguir avançar. Porque a gente interage com muita gente. Então, a primeira coisa é: eu preciso continuar a minha caminhada no estudo, no entendimento, mas não é para questão só material, mas é para questão também de bem-estar, né? Quando a gente fala de bem-estar, você está com a mente tranquila, você fica muito mais suscetível a ter grandes ideias do que ao contrário. E são as ideias que são os pulos do gato, né? Não é só a questão do que você aprende através de livro, internet, conversa. Não, tem as grandes ideias. Então tem pessoas que do nada, né? Anteontem eu estava vendo um vídeo falando do tanto de patrimônio que o Elon Musk tem, né? 333 bilhões de dólares. Nossa. Somando tudo lá de empresa que ele tem. Eu fiquei pensando assim, né? Falei, gente do céu, né? Se pensar, você olha o teu patrimônio, né? Aí você olha dessa pessoa. O que a gente pode depreender disso? Qual a diferença?
O que que pensa uma pessoa dela? Qual o nível de pensamento que essa pessoa tem? Quantas pessoas ele beneficia com as empresas dele? Tanto de funcionário quanto dos funcionários desculpa, a família dos funcionários, os clientes. Uhum. Aí eu fiquei pensando, né? Será que tem alguma coisa ali que a gente pode aprender com isso? Porque não vai ter outro Elon Musk, Muita coisa. né? Não vai ter outro. Mas o quanto de, né? A gente tem aí Bill Gates, tem o Jeff Bezos lá da Amazon, tem um monte de gente aí que você pode, mas você pensa assim, pô, é uma pessoa, não é uma pessoa que nem eu, né? O que que dá para aprender com isso daí? É uma boa reflexão para nós isso aí. Né, é você manter o foco naquilo que você está buscando na sua Sim, caminhada, seja espiritual, seja financeiro, seja o que for, e enfrentar essas barreiras aí da mente, que esses 95% é você se alimentar como todo dia. Você falou, sim, buscar conhecimento, e às vezes vai ter pessoas que você vai ter que deixar para você seguir a tua caminhada, que às vezes não dá mais para poder estar junto, que você está em outra frequência, como você mesmo está falando, sim, é isso? sim, Então é se alimentar todo dia, na leitura, em tudo. E eu acho que tomar cuidado para quem você pede um conselho, né? Ah, eu posso fazer isso, né? De repente você pede um conselho para uma pessoa que nem viveu aquilo, que não tem nenhuma experiência, e às vezes aquilo te mina, que às vezes você desiste de tudo, ou às vezes você ouve um conselho de alguém, não vai, não faz isso, e porque aquela pessoa não quer, e aí você também desanima. Mas você tem que se autoconhecer e saber do que você é capaz, sim, né? sim, André, você acha que somos aquilo que pensamos? sim. É aquilo que você mantém como pensamento, como é transforma em comportamento, forma de falar, forma de pensar. Nós somos criaturas do meio, né? Vamos interagindo com pessoas, igual você comentou, né? Eu lembro quando eu comecei na minha caminhada profissional, eu tive um chefe não, um líder, né? Que era excepcional, né? Eu ia mudar de cargo, ele falou para mim assim, André, você vai lá fazer treinamento, você vai aprender o que você faz e o que você não faz. Para mim isso aí foi ótimo, porque a gente aprende das duas formas. Você às vezes vê uma coisa que você não concorda, é um aprendizado também. Às vezes você recebe um conselho que você percebe que não é bom, é um conselho também. Você fala, bom, isso aí não adianta eu pensar dessa forma. Por quê? Porque você está interagindo, igual você falou, a pessoa ela pode não ter experiência, não pode ter vivência, mas é uma forma também de você poder testar ideias, Uhum. né, através disso. E muita coisa que surgiu, que vem surgindo e surgiu assim, né, da pessoa ela buscar o contraponto daquilo, né? Ela olhar e falar, falaram assim, tal, deixa eu ver desse jeito aqui, né? Então, ver tudo como um aprendizado, mas sempre estar focado em si. Não com uma questão de ser uma pessoa egoísta, mas ser voltado para o autoaprimoramento. Não é a questão de você se preocupar com você e esquecer dos outros, é você buscar se tornar uma pessoa melhor para você também ajudar outras pessoas através do teu exemplo. Né? Através do que você está fazendo, para a pessoa, igual eu falei agora, né? Você fala, pô, o pessoal está tão longe, né? Falando dos americanos aí, né? Mas no Brasil tá cheio de bons exemplos Sim, também. E são pessoas até que estão mais próximas, que venceram no esporte, venceram no mercado as empresas financeiro, e nas tudo. empresas, em tudo. Então, buscar isso, essas referências. Vai fazer o que o cara fez ou a pessoa fez, vai ser igual para mim? Não, não vai ser igual porque o teu modo de pensar, de agir é diferente, mas pode ser uma boa referência, né? Então a gente tem que ter a capacidade de saber o que é bom e o que é ruim. Sim, perfeito. E aí, deixa eu te perguntar, tudo é feito de átomos, né? Eu adoro falar sobre isso. Devemos estar alinhado com essa frequência? Sim, sim. Como eu falei um pouquinho agora, né? Essa questão de energia a pessoa tem que estudar também para ela entender como é que isso impacta a vida dela. Porque provavelmente, assim que ela tiver conhecimento, e aí é uma área que você tem que ler bastante, estudar bastante, porque aquele negócio, são muitos paradigmas, sabe?
São muito. Quando eu via, eu tive contato com a física quântica em 2009, né? Aí fui atrás de alguns autores brasileiros, li algumas coisas fora, assim, de outros países. Nossa, no começo dava um sono danado, assim, sabe, Edelange? Eu Mais um também. sono, Eu demorei, viu, para uma ler. preguiça de ler. Eu falei, nossa, gente, isso aqui é muito complexo, né? O negócio. E era assim, tinha umas coisas que eram tão simples que eu não botava muita fé, assim, né? Eu falei, não, mas isso aí, acho que não é desse jeito. Aí eu fui lendo, fui vendo e tal. Eu lembro que eu fiquei um período, se não me falha a memória, acho que uns 4 meses estudando isso. Todo dia à noite, eu acho que eu ficava 1 hora e meia, 2 horas vendo, vendo palestra, lendo. Comprei um monte de livro, enfim. E aí a coisa foi mudando. E aí eu percebi o seguinte, que tem a fase da desconstrução para construir. É igual você pega um local aí que tem uma construção antiga que as pessoas querem fazer ali um empreendimento Sim. ultramoderno, Uhum. né? Ah, não dá para construir em cima disso aí, tem que demolir todo esse troço. Aí demora, Uhum. tudo aquilo lá, tal, vem abaixo, vem caminhão, tira tudo, Uhum. daqui a pouco erga aquilo lá. É a mesma coisa. Quanto tempo que demora para demolir e quanto tempo demora para construir? Uhum. Né? Esse período de tempo, eu acredito que encaixa muito nessa questão do teu trabalho, né? Porque Uhum. você abrir mão de convicções é muito complexo. Uhum. Sabe, assim, você falar, puxa, eu pensei nisso aqui 40 anos da minha vida e vou abrir mão assim fácil com esse pensamento, com essa ideia. Será que é assim mesmo? Aí vem aquele negócio, né? Será que eu sou flexível a esse ponto de perceber que eu estava, não vou dizer errado, né? Uhum. Estava equivocado, que são coisas diferentes. Eu estava equivocado. Então, abrir mão também é um processo bem complexo, sabe? É bem Sim. complexo. É a mesma coisa de você torcer por um time a vida inteira e alguém falar para você, vamos mudar agora. Sabe assim? Você fala, poxa, né? É bem complicado. Então, a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela tem que fazer uma escolha. E aquela questão daquele. A gente vê vários no Instagram, no Facebook, né? A pessoa está ali numa estrada e tem dois caminhos, né? Tem a esquerda e a direita. E aí? Se alguém falou para ela que sempre a direita que dá sorte, a esquerda, né, não dá sorte. Será que ela vai? Para que caminho que ela vai? Né? Ó, a esquerda é melhor, a direita. Sabe assim? Ela fica naquele dilema. Mas ela está apoiada o que aquele pensamento dela? Né? Está apoiada em quê? Em conhecimento, em coisas que foram estudadas, foram apresentadas evidências. É tudo isso que a pessoa tem. Então, assim, por isso que a gente fala, não é uma coisa simples. E a pessoa tem que saber que, assim, à medida que ela se desenvolve em determinada área da vida dela, aquilo se aplica em determinada forma de pensar, aquilo se aplica em várias áreas da vida dela. Ela vai se tornar melhor em outros segmentos, não só naquele que ela está imaginando. Profissionalmente ela muda completamente, socialmente ela muda, a questão física muda muito também. As pessoas percebem. Né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada em tratamentos externos, né? O Dr. Baracate, ele fala uma coisa interessante, né? Fruta. Tem muita gente que passa fruta no cabelo, no rosto, mas não come fruta, né? Ele fala assim, poxa, É por que verdade. não? Uhum. Por que não? Né? Então ele coloca dessa forma, é uma reflexão Uhum. interessante. Então essa forma de pensar é a mesma coisa. Uhum. Então é isso que a pessoa tem que buscar. Trabalhar esse interno dela. André, vamos falar assim. Você já realizou algum sonho seu? Você não precisa entrar em detalhes se você não quiser, porque antes você era um André antes, depois um André depois de todos esses conceitos, de tudo Sim, que você leu, com certeza isso transformou a sua vida. sim. Os seus sonhos hoje, você faz tudo nessa linha de pensamento, como que é? Né, o que você quer, os seus objetivos, você tem essa frequência o tempo todo de acreditar positiva. A questão só é a frequência, né? Uhum. Trabalhar muito a forma de interagir com aquilo que você está buscando. Então, eu vou colocar uma coisa recente agora. Em setembro, eu decidi perder 10 quilos, né?
E aí eu falei, não, vou fazer. Aí fui pegar informação, né? Aí apareceu lá não sei se porque tudo, o celular hoje te ouve, né? Veio lá a propaganda de jejum intermitente. Falei, vou fazer esse troço aí. Aham. Aí baixei o aplicativo e comecei a fazer. Aí fui, né? E aí, eu sempre gostei de tomar café da manhã, sempre. Né? Lá em casa eu faço pão, né? Então, assim, Eu sei. sempre de manhã Você não eu, sabe, tem pão lá. eu faço tal. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou ter que abrir mão do meu café da manhã, né? Que pra mim era assim, né? Eu viajo, eu fico em Primordial, né? hotel. Não, negócio. Café da manhã. Café da manhã era tudo. Aí cortei. Aí você vê, hoje é quarta. Segunda-feira eu atingi o objetivo. Eu perdi Nossa, já os 10 quilos. parabéns. É, falta mais 3, né? Em quanto tempo? Setembro pra cá, né? Tá. Deu 3 Aham. meses mais ou menos, né? Acho que uns 90 e poucos dias. Esse foi um objetivo que eu coloquei, mas o que que eu percebi com essa mudança de objetivo, né? Primeiro, né? Eu fiquei mais disposto para treinar. Agora eu tô treinando todo dia, coisa que para mim era inimaginável, porque eu sempre falo, pô, aquele negócio, repetição, um negócio muito chato, e tal. Tô sentindo prazer em treinar, coisa que eu não sentia, né? Então, assim, tá melhorando esse aspecto. Algumas outras coisas melhoraram. A forma de pensar ficou mais rápida, né? A disposição. Algumas coisas que eu via como problema na parte profissional já não tá muito como problema hoje. Então, assim, algumas atividades que eu fiz agora, que eu tô em férias, né? Algumas coisas que eu tô fazendo de férias agora, que eu achava que eu não tinha capacidade para fazer, a coisa tá fluindo, um aprendizado. Então, assim, as melhores que a gente fala que é o efeito colateral daquela ideia principal. O benefício colateral, né, que tem. Então, assim, é muito bom você ter isso, você ter essa clareza. Porque fica muito automático, né? Quando você pensa em alguma coisa que você deseja obter, aquela coisa já existe. Ela já tem uma forma. Agora, tem todo aquele trabalho, né, que você vai ter que fazer para tornar aquilo real, E doeu, André? para materializar, né? Não, é que eu falo, você tem que Sei, abrir mão de claro. algumas coisas. Você percebe Tem muita que pagar o coisa. preço, Você né? tem que buscar. Mas é que eu falo, não é? Mas é uma coisa importante, você falou de pagar o preço. Mas não é o preço da coisa, Sim. é o seu preço, é o que você vai ter que mudar. Então fica muito mais leve quando você percebe que a coisa é tua, não é daquilo, né? Vamos dizer, você quer atingir um objetivo. Aí você pensa nas dificuldades para atingir aquele objetivo. Mas não é o objetivo que coloca a dificuldade. A dificuldade é sua, não é do objetivo. É a sua disciplina, o seu foco, né? Não, mas assim, primeiro você tem que assumir, que a gente fala da autorresponsabilidade. É uma coisa que eu falo muito quando eu faço atendimento. Às vezes a pessoa vem fazer atendimento, né? Ela se esquece que tem desenvolver a autorresponsabilidade. É o fundamental para tudo que você quer na tua vida. Você tem que se autorresponsabilizar por aquilo. Porque é você que é o grande interessado. Então, quando a pessoa percebe que é dela a dificuldade que ela imagina, não é daquilo que ela quer almejar, ela muda. Já não fica uma coisa fora dela, porque é aquele negócio que a gente falou na primeira parte. Às vezes você está preocupado com a vida da pessoa lá, quer falar alguma coisa, só que, a melhor pessoa para perceber é ela mesma. Ela que vai ser o agente de mudança, não é você. Mas ela gosta de perguntar. Tudo bem, mas quem vai fazer a coisa acontecer é ela, não é você. Nós é a mesma coisa. Qual é o obstáculo que fica entre eu e aquilo que eu desejo ser? A gente falou, é a energia que eu vou colocar nisso, é a disposição que eu quero colocar. O que eu vou abrir mão? Porque aquele negócio chega num momento que o dia ele tem 24 horas, né? Uma coisa que eu consegui também com tudo isso foi dormir melhor, coisa que fazia muitos anos que eu não conseguia, né? Tô dormindo muito bem. Então, assim, tudo isso a gente percebe o quê? É a pessoa se colocar naquilo. E ela começa a perceber que tinha muita coisa paralela que ela fazia, acessória que ela fazia, que não ajudava em absolutamente nada.
Mas essa percepção, às vezes, só vem quando você se coloca à frente no objetivo, porque você está colocando o quê? Uma meta para você atingir. Então, por isso que eu falo, você vai aprender e vai se concentrar naquilo que é importante, mas você também vai ver aquilo que não faz sentido nenhum. E aí fica até mais fácil de você tomar uma decisão e não fazer mais. Sim, perfeito. Você falou uma coisa aí, que até tem uma pergunta aqui, que quando você falou, quando a gente tem um sonho objetivo, ele já existe, né? Você acredita que quando temos um sonho é porque Deus já o colocou em nosso coração? Então, aí é muito da questão da crença da pessoa, Uhum, né? Eu acredito muito nisso, né? Nessa questão do que tá para você à medida que você se coloca para ter aquilo, uhum, uhum. né? Então a porta ela sempre está aberta. Mas se você achar que ela tinha que estar fechada para ter um pouquinho mais de suspense, Deus não vai falar nada, entendeu? Ele vai fazer, ó, seja feito conforme a tua vontade, entendeu? Se a porta vai estar fechada, se vai ter que ser um negócio. Sabe que tem pessoas que valorizam muito o sacrifício. Eu vou dar um exemplo. O meu pai, ele passou muita dificuldade na vida, né? Quando ele morava aqui em São Paulo, no bairro que ele morava, não tinha água. Eles tinham que buscar água longe de um poço lá. Então, quer dizer, eles deram muito valor para a questão da água, né? Sempre deram muito valor. E aí, ele vem em casa tomar banho, em casa o chuveiro é a gás, então demora para esquentar. Então, o que que a gente faz? A gente deixa um balde lá no box para a água entrar lá, depois esquenta, a gente usa aquela água para jogar no vaso, né? Uhum. Ele tava tomando banho frio lá um tempão, porque ele achava um absurdo aquele desperdiçar água daquele jeito, né? Falei, pai, mas você não precisa tomar banho frio. Não, porque eu falei, pai, tem um balde lá, não. Aí o que que nós tivemos que fazer? Falei, então faz o seguinte, você vai tomar banho depois de alguém, né? Então alguém tomava banho, a água ficava quente, ele ia depois. Porque não mudou o mindset dele nisso aí, entendeu? A cabeça dele, apesar de eu explicar que tinha um balde, que a gente fazia todo aquele procedimento. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma forma de pensar que valoriza muito o sacrifício, a dificuldade, porque a pessoa aprendeu a ter tudo, as coisas dela com muita dificuldade, para ter história, entendeu? Para Sim, chegar para você assim, Delange, sabe? Delange, deixa eu te falar como é que eu consegui comprar essa casa. Ó, eu tive que tirar, sabe assim? sei. Fala, nossa, né? Se eu chegar para você e falar, olha, Delange, eu comprei isso aqui porque eu fiz um investimento aí, investimento muito acima do mercado, você vai falar, putz, né? Não é muito legal, né? Foi muito Uhum. fácil. Foi muito fácil. Mas e para conseguir isso? Né? E para a pessoa ter uma visão de um investimento, ela comprou um negócio e aquilo valorizou. Você vai Sim. falar o quê? É sorte? Então, tudo isso vai da cabeça da pessoa. Então, se nós pudermos, né, avaliar essa questão, faz muita diferença. Até teu ombro para de ficar tenso. Você fica mais relaxado, né? Porque tem gente que anda tenso, por quê? Porque a vida da pessoa é uma tensão total. Tudo para ela é tenso. Saiu daquela programação que ela está preparada, já arrebentou o dia dela. A gente tem que estar preparado para todos os imprevistos. Sim, você falou uma coisa que é importante, a gente está preparado para todos os imprevistos. Mas tem pessoas que qualquer coisinha que acontece, por mais simples, aquilo ela já faz uma tempestade, sabe? Que é uma coisa assim que você resolve tão simples que assim, a pessoa coloca tanta energia naquilo por uma coisa tão simples que não Sim, tem a necessidade disso, que a urgência que tem que resolver aquilo é aquela loucura, que daqui a pouco ela tá doente, ou ela tá com uma crise de ansiedade, ou síndrome do pânico. Então vai muito como você coloca a energia, que às vezes é uma coisa tão simples. Eu lembro que um tempo atrás eu bati o carro assim, saindo do estacionamento, que aí eu conversei lá com o rapaz, tranquilo, e a minha amiga olhou assim para mim e falou assim: você tá bem? Eu falei, então, você não vai brigar, não vai xingar, eu já estaria chorando, desesperado. Eu falei, adianta o quê? Sabe, eu nem desci do carro, falei com ele, ok, sabe? Então, assim, as pessoas põem toda uma energia numa coisa que às vezes não tem a necessidade, não percebe que às vezes estão doentes por causa disso. Arruma uma tempestade em copo d'água. tem um meme no Instagram muito legal, né? A pessoa também assim. Ah, olhei tudo como tá a minha vida, tá bem difícil, eu resolvi dormir. Ainda conseguiu dormir, porque tem gente que nem Então, dorme. resolvi dormir.
Então, assim, é que eu falo, às vezes a pessoa tem uma forma de lidar com aquilo que é muito peculiar e é apreendido, às vezes, da família mesmo, Sim. sabe? Mas é que eu falo, quem é que vai fazer essa pessoa mudar a forma de Uhum. pensar? Só ela mesma. Sim, não tem mais Você vai jeito, falar né? o quê? Não adianta nem ficar nervoso, Uhum. porque, igual eu falo, eu também, até um bom tempo atrás, eu lidava com algumas situações de uma forma muito complicada. Eu sabia que era complicado, mas eu busquei mudar, eu busquei uma melhora naquilo. Não tem coisa para melhorar? Tem, com certeza. Deve ter uma forma melhor do que eu tenho hoje. Mas quando você começa a se olhar, fica muito mais fácil. Agora, se eu ficar só voltado para a vida dos outros, eu não vou ter tempo de me olhar. E às vezes, quando eu for me olhar, já é tarde. Uhum. Já é muito tarde. Aí você vai ficar naquele negócio. Puxa, se eu tivesse feito isso O trem passou e você ficou. há 10 anos. Não, já passou, mas é melhor você ter Sim. consciência enquanto há tempo, né? Então, André, como eu te falei no início, dezembro é um mês perfeito, né? Todo mundo planeja para 2025 os seus sonhos, joga, pula as 7 ondas, faz um monte de coisa, usa roupa branca. Acho que o ano, né? Tudo vai resolver, né? Dezembro, né? Sim. E aí eu queria que você explicasse um pouco para nossa audiência, explicasse um pouco, né? Por áreas da nossa vida, dando exemplo, como que a gente escreve as nossas metas, que às vezes as pessoas não sabem, como saúde, carreira, espiritualidade, relacionamento, finanças, família, né? Sim. Com a importância, por que que é importante a gente ter que escrever, né? Aí eu queria que você desse um exemplo, né, de cada área, né, Tá, tudo, como que a pessoa tem que fazer, se ela pega um caderno, se ela cola uma foto do objetivo que ela quer, né? tá. Que a gente fala que é o mapa, né, dos sonhos, o que elas acreditam, né? Bom, a primeira coisa importante é a pessoa tem que parar um pouco assim para fazer isso, não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. Então ela tem que estar num lugar reservado, né? Silêncio. E aí, segunda coisa, ela tem que perguntar para si se ela vai se empenhar naquilo, porque não adianta, não é só escrever, né? Não é só colocar num papel. Então, primeira coisa, se ela vai se comprometer, né, com aquilo. Não é se envolver, é se comprometer, né? Ela se compromete com aquilo. A outra coisa importante é saber o seguinte, né? Que aquilo vai dar trabalho. Né? Que tipo de trabalho? Depende muito de como a pessoa vê as coisas. Porque tem pessoas que não vê aquilo muito complexo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer inglês lá em Londrina. Uhum, E tinha um aluno do meu lado, ele mal prestava atenção na aula, ele fazia um monte de rabisco no livro, assim, ele nem fazia as tarefas direito, assim, uhum, ele fazia um monte de rabisco. sim, sim. Chegava na prova, pô, era 10. Ele, Uhum, ele tinha uma forma de aprendizado muito peculiar, assim, ele, sim. ele fazia umas marcações no livro lá, ele conseguia decorar. E o cara sempre ia bem. Depois eu fiquei sabendo que ele era músico e tal. E eu não sei se a questão de saber música influenciou ele a aprender daquela forma, mas enfim, por que que eu tô dando esse exemplo? Eu tentei estudar inglês um bom tempo, né? Sei muito pouco, né? Santo Não, de casa não faz milagre, já né? tive dificuldade, mas para aquela pessoa era simples, né? Então, assim, primeiro é saber que dá trabalho. Você está pronto para isso? Se tiver, depois de fazer essa reflexão, vamos lá. Então você pega uma folha de papel e aí você pode fazer um teste, na internet tem como você fazer, é muito fácil, saber se você é auditivo, se você é sinestésico, se você é visual. Por quê? Tem pessoas que têm que ouvir as coisas que ela vai fazer. Então ela pode gravar no celular e ficar ouvindo aqueles objetivos que ela vai colocar. Se ela é visual, ela põe foto daquilo que ela quer, Uhum, né? E se ela é sinestésica, então ela tem que sentir a emoção, tem que estar lá, né? Por exemplo, a pessoa vai querer comprar um apartamento. Aonde é que é esse apartamento? Bairro tal. Então ela vai lá. Tem algum apartamento que tem stand de vendas? Então ela vai lá, igual você, né, você fez. Vai lá, isso. conhece o apartamento, vê os cômodos, vê se é do jeito que você quer, vê se é virado para um lado, não sei o quê. Garagem, como é que funciona. Você vai lá para sentir, né? Uhum, Então, é importante a pessoa saber o que é forte nela desses três. Aí depois ela senta e escreve o objetivo. O objetivo você escreve sempre
como realizado, né? Então você não vai escrever, eu quero, não. Eu já tenho, eu já possuo, eu já sou, né? Então já escreve dessa forma. E essa separação por áreas, ela não precisa ser não precisa ser estruturada dessa forma. Ela pode escrever só os objetivos, mas tenta fazer de uma forma que fique claro para você entender, porque ninguém vai ler aquilo lá. Então, as coisas importantes para quando a pessoa vai fazer o objetivo, primeiro, ela tem que estar com o corpo legal para poder ter força para fazer. Então, você tem que ter um objetivo que trate do sua disposição, né? Você tem que estar disposto, cuidar bem de você, se alimentar bem, né? Ter momentos de folga e de trabalho, não é ficar trabalhando que nem um desesperado, né? Você tem que ter momentos de lazer, aí tem que saber o que você gosta de fazer nas suas horas de lazer, curtir a família, se tem filho, curtir filho, se mora sozinho, alguma atividade, sair com os amigos, tem que ter esse momento também para dar vamos dizer assim, uma diminuída no ritmo, né, do trabalho, dependendo do que ela faz também, né? Então, a parte da saúde é importante, tá? Tem que colocar. Então, se ela percebe que ela está sedentária, não tem muita disposição para depois que trabalha, porque o trabalho, como às vezes é uma obrigação para a pessoa se dedica, mas quando é para ela, parece que ela tira o pé, fala, vou dormir, né? Então, assim, ela tem que ter disposição para cuidar dela também. A outra parte é a questão espiritual. Aí não é questão religiosa, é questão espiritual, né? As crenças dela. Ela faz meditação, faz oração. Qual que é a crença dela? Porque essa crença vai ajudar ela no fortalecimento de alguns comportamentos que vão ajudar ela também na questão dos objetivos, que é questão da disciplina, questão de ter uma visão atual de uma coisa que ainda não está realizada, que é a fé, que é a esperança, que é a perseverança. Questão de trabalhar, de ser uma pessoa que tenha uma capacidade de ficar calma diante de situações, porque é aquele negócio. Não é o problema que é o problema é a reação que você tem ao problema. Tem gente que é muito descompensada. Tem pessoas que ficam com dor de cabeça, dor de barriga, fica emburrado. Então, como é que a pessoa vai evoluir dessa forma? Porque a vida é feita de problemas. Eu quero evitar o estresse. Não, você não evita estresse, você administra estresse. Estresse é uma coisa. Viver, eu falei pro meu filho esse tempo atrás, viver é estressante. É estressante. Como é que você reage a isso? É isso que é o ponto. Você tem que estar rindo sempre? Não, mas você tem que desenvolver uma forma de lidar com o estresse para você usar essa energia de uma forma positiva. E aí, o que acontece? Com tudo isso, você tem já uma grande possibilidade de atingir. Por quê? Você vai ter clareza mental. E a clareza mental é que falta para muita gente. Então, por exemplo, você tem o objetivo de comprar um imóvel, apartamento, casa, o que for, né? Você tem um ganho X. Então tem aquela questão bem racional, né? Imóvel custa tanto, eu ganho tanto e gasto tanto. Quanto é que sobra, quanto tempo que eu vou demorar para comprar aquilo? Tá. Como é que eu faço... como é que eu dou um salto no meu ganho para que eu possa ter esse bem mais rápido? Uma aplicação. Então, como é que é o mercado? Quais são as opções? Você vai lá ver as opções de aplicação. Porque às vezes o teu conhecimento é só poupança, você está limitado. Então, quais são os outros investimentos que tem? Na minha área, eu consigo mudar de emprego e ganhar mais? É uma possibilidade, então já é o objetivo. Se eu fizer uma renda extra. Uma renda extra, se eu fizer uma especialização, será que eu aumento o meu ganho? Se eu fizer um bico no final de semana, sei lá, N coisas. A internet está aí cheia de oportunidade, né? Então, só que como eu falei agora, se a pessoa não estiver cuidando dela, se ela não estiver bem consigo, ela não vai conseguir ter essas ideias. Por quê? Porque os problemas, além daqueles que ela tem, vão vir. Então, por exemplo, ela vai se sentir muito cansada, fala, poxa, mas eu não tenho mais disposição. E aí alguém da família ainda valida, isso é um problema, né? Então você fala assim, coitada, tá trabalhando tanto, tem que descansar. Aí você fala, ainda bem que minha mãe tá aqui, ou alguém tá aqui para, né? Vai te ajudar? Você tem que avaliar.
igual eu falei, não tem problema nenhum a Hum. pessoa não evoluir, desde que para ela tá bem. Só que a pessoa tem que aguentar o rojão também, entendeu? Tipo, podia estar melhor? Podia. Mas por que que não está? Por que que não está? Então, diante de tudo que eu falei, Delange, é isso aí. É ter, primeiro, comprometimento, saber que vai ser uma tarefa que vai dar trabalho, só que o trabalho que vai dar é de acordo com a predisposição mental que a pessoa tem. Porque, como eu te falei, a questão de você chegar no objetivo, as etapas, não é o objetivo que coloca, é você. É você. Eu olho para a minha vida hoje, desde quando eu conheci a Cris, que a gente. Quando eu comecei o meu relacionamento, eu não fazia a mínima ideia que, sei lá, em 30 anos a gente já está desse jeito, do jeito que a gente está hoje. Fazia a mínima ideia. Hoje. Só que a gente foi imaginando todo ano, ó, esse ano a gente vai fazer tal coisa, sabe? Aí chegava no virada do ano, esse ano nós vamos buscar tal. E foram anos de realização. Foram anos, todos os anos a gente realizou. Ou era viagem, ou era questão de imóvel, era, sabe, alguma coisa, teu filho. A gente foi colocando os nossos objetivos. Aí você fala, foi fácil? Né? Não, não foi fácil. Só que eu digo hoje, com clareza, né? Que muita coisa, o nível de complexidade foi aquilo que eu acreditava, e não foi a coisa em si que era complexa. E Perfeito. por isso que é a questão de você fazer esse preparo antes, né? Essa questão de você fazer essa autoavaliação. E eu acho que também seja o que você quer, se seja um bem, alguma coisa, né? Se preparar também financeiramente para isso, saber se organizar financeiramente, porque muitas pessoas não sabem quanto ganha, não sabem quanto gasta. Eu falo assim, é planilhar os seus gastos, né? Às vezes assim, às vezes a pessoa tem um sonho, uma coisa tão simples. Se ela for rever ali os gastos, as finanças, e às vezes o dinheiro está indo para outro lugar, se ela tirar aquilo ali, ela vai conseguir o que ela quer, seja um carro, uma casa, até um eletrodoméstico, trocar uma máquina, alguma coisa assim. O air fry que está aí muito na moda. Sim, E às vezes, primeiro você tem que saber se administrar sim, financeiramente. sim, Então, é importante olhar para as finanças, ver se eu posso, como você falou, vai buscar um novo emprego, uma renda extra e alguma coisa importante. A energia também colocar isso, sim, né? E se achar merecedor, né, André? Porque tem gente sim, que não se acha merecedor. Eu não mereço ter uma casa, um carro, um emprego melhor, ganhar isso. É aquilo que eu falei, a gente tá sempre preocupado com o outro. E aí, quando você tem, você fica escondendo, sim, sabe? Então, e a gratidão, né? sim, Ser grato sim. por tudo. Eu digo para você o seguinte: todo esse processo, da forma que eu coloquei aí, esse passo a passo, a ideia da pessoa vai mudando também. Ela vai Uhum, percebendo aquilo que ela precisa trabalhar. uhum. Você falou muito da questão da organização, tal. O próprio fato de você fazer você escrever os seus objetivos já é uma forma de se organizar. A pessoa começa a ter umas percepções que, igual a gente brinca, né? Passa batido no dia a dia. E essa questão, né, de você escrever objetivo, né? Eu sempre faço todos os anos, você sabe disso, né? A Cris sabe bastante, né, que eu falo. E eu sempre quis muito um carro. Eu falei assim: o dia que eu trocar esse meu carro, né, tinha muitos anos, vai ser esse carro. E eu sempre fui apaixonada por esse carro. Sim, E a gente tem que pôr energia nisso, a frequência. Tanto que eu fui na fábrica. Eu fui na fábrica ver o carro, eu visitei, eu vi toda a história da fábrica. Então aquilo sim, ficou muito no meu coração. E no meu projeto de prosperidade tem a foto do carro, a cor, tudo direitinho. Isso foi em 2022 que eu fui visitar a fábrica. E só que estava num preço muito alto, por enquanto não dava para mim, mas eu estava fazendo a minha reserva. E aí um dia eu fui na concessionária olhar o carro, tudo. E aí falei com o vendedor, eu falei, eu não posso pagar, né, nesse momento, nesse valor, que eu tenho outras prioridades. Se chegar nesse valor, eu posso, né? Aí 6 meses depois, ele me mandou uma mensagem, olha, chegou aqui um carro que você quer, estava esquecido no pátio, é um carro de um ano anterior, né? Semi-novo, né? 2023. Você não tem interesse? E aí eu fui lá olhar o carro. Quando eu cheguei lá para ver o carro estava esquecido, ninguém nem sabia que aquele carro estava na concessionária. Era a mesma cor que eu tinha colocado lá a imagem,
a chave, sabe? Tudo direitinho e o valor que eu podia pagar. Legal. Assim, deu tudo certo, sabe? Sim. Então, assim, é de você crer. Então, assim, é um carro que ninguém nem sabia que estava na concessionária. Aí eu falei assim, eu posso pagar isso. E eles aceitaram, porque eu falo assim, Deus também ajuda, dá as oportunidades, só que a ação é sua. Sim, Você tem que ir atrás, você tem que correr, tem que se organizar. Então, é muito importante você colocar a sua energia, né? com De certeza. visualizar isso. Sim. E, André, como que a gente monitora isso, né? Você colocou lá, escreveu, mas eu escrevi, nada acontece, né? Como Sim. que monitora? Porque de vez em quando a gente tem que voltar lá. O ideal é que você veja regularmente, né? Mas vai muito da questão de como a pessoa administra isso. Se é uma pessoa que não está acostumada a fazer esse tipo de coisa, vai ser um aprendizado para ela também, né? Uhum, Então é importante, a partir do momento que você definiu, você está muito. Aquilo está definido, aquela questão está definida, você tem que buscar muito uhum, se auto-observar uhum, como é que você vai reagir ao dia a dia. Porque, como eu falei, a demora ou a rapidez da questão depende muito mais da pessoa do que da questão em si. É muito mais da pessoa. Porque é aquele negócio. Você colocou um objetivo. Aí você fala assim, igual você falou aí, eu fui lá, fiz do carro, tal, não sei o quê, botei lá, demorou 6 meses. Teu nível de ansiedade já é um. Da outra uhum, pessoa fala, nossa, hein, você esperou 6 meses. uhum. Mas a gente tá falando de um carro de que valor? Entendeu? Mas pra pessoa, é igual eu falo. Você vê o salário de alguns jogadores de futebol, você pensa o seguinte, caramba, né? O cara ganha lá 400 mil por mês, né? Ele tem, o gasto dele é proporcional. É proporcional. Então ele vai lá e compra um carro de 3 milhões. Só que ele vai demorar 5 meses, 6 meses para comprar aquele carro. Porque ele tem as despesas dele lá, tem as coisas que ele tem que pagar também, porque tudo é proporcional. Aí a pergunta é: o teu ganho hoje é proporcional? Ou tá desproporcional? Porque tem aquela Isso é questão. importante. Você está fazendo, você falou da organização. Como é que você lida com a questão da ansiedade? Porque às vezes a pessoa ela coloca um objetivo, só que ela vai ter que abrir mão de algumas dopaminas pequenas na vida dela, né? Vai abrir mão? Não sei, hein? Consigo largar isso aqui. É uma escolha. Ninguém está falando que está certo ou está errado, é uma escolha. Então, por exemplo, você sai todo final de semana. Você gasta, sei lá, R$ 300 cada final de semana. São R$ 1.200 no mês. Tá? Um mês de 4 finais de semana. Esses R$ 1.200 para aquele objetivo vai fazer falta ou não? Não sei. É a própria pessoa que tem que responder. Ela decidiu sair só dois e ficar dois em casa. Então ela vai economizar R$ 600. Tá. Essa economia de R$ 600 vai ser 100% ou ela vai gastar 300 em outras coisas para compensar a não saída? Vai pedir delivery. É aquele negócio. Mudança de hábito, às vezes tem que ser, às vezes não, sempre tem que ser uma questão 100%, dá para ser metade. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, a não ser que você ganhe mais. Uhum, A não ser que você ganhe mais. uhum. Simples assim. Então você vai começar a se deparar com situações, você vai ficar numa encruzilhada. Você vai falar, puxa, e agora, né? Eu vou para que lado? Vou para frente, vou para trás, para esquerda, para onde eu vou? Uhum. Então a pessoa, nesse momento, ela vai perceber como é que está o nível de comprometimento dela com aquilo que ela se colocou para fazer. E é um bom momento para isso. Porque tem muitas pessoas que não querem passar por esse momento. Ela não quer, é melhor reclamar, é mais fácil, né? Por exemplo, eu tive que abrir mão de muita coisa da minha vida para chegar onde eu cheguei, né? Agora, só eu sei se foi bom ou não. Uhum. Porque se eu perguntar para uma outra pessoa, a pessoa fala, pô, mas eu acho que você devia ter feito tal coisa. Mas como é que vai fazer para a gente avaliar assim, Delange? Não tem como. Sim.
O juiz de valor, os valores são diferentes. Né? Tem gente que não abre mão de certas coisas por certas coisas. Mas tá errado, não. É o que a pessoa tem. Mas lá na frente ela reclamou. Pô, tem que reclamar dela mesmo, porque foi uma decisão dela. Sim. Uma decisão dela. Então, esses momentos é que a pessoa vai perceber se ela vai conseguir atingir ou não aquilo que ela se comprometeu. Porque você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão. Não dá. Né? Igual, tem pessoas que são forçadas a parar de trabalhar por questões médicas, né? Por questões de saúde. Ela não queria, mas vai fazer o quê? Sem saúde você não faz nada. Agora, quando chega no momento que não é tão drástico como saúde, que é uma questão de mudança de hábito, se você não souber lidar com isso, você vai lidar com o quê na tua vida? Porque você chegar e falar, eu tenho que abrir mão disso daqui para eu atingir. Eu lembro quando eu fui na tua casa, você morava lá na Vila Anastácio. Eu lembro que você morava lá naquela casinha lá, né? Sim. Sei lá quanto tempo atrás lá. Hoje você mora num lugar diferente. O que mudou da Delange, daquele lugar na Vila Anastácio para o lugar que ela está hoje? Muita coisa mudou. Eu tive que abrir mão de outra coisa. Não, mas só você sabe. Se você sentar com uma pessoa e chegar... né? Se a pessoa chegar e falar assim, não, peraí, deixa eu falar o que mudou na Delange. A pessoa não vai saber. Não vai saber. Ela vai deduzir. Ela vai deduzir. Então, assim, só você sabe. E você sabe o caminho. E aí tem um negócio bacana para a gente falar para as pessoas que estão acompanhando. A partir do momento que você aprende como é que é, depois as coisas vão ficando menos complicadas. Não é mais fáceis, menos complicadas. Por quê? Porque você não vai ter que sofrer duas vezes com uma coisa que você já aprendeu como fazer. Igual eu, tive que abrir mão do meu café da manhã, né? Tive que abrir mão. Então eu paro de comer 6h30 e vou comer só meio-dia do outro dia. Né? Fico todo esse tempo. Mas eu tô sentado lá com a minha esposa, tomando café, ela tá comendo pãozinho lá, com a manteiga. É um desafio, né? É um desafio. Você olha e fala, puxa vida, né? Meu pão cheiroso. Agora acabou o problema. Já chegou num ponto. Né? Já chegou. Estabilizou. Mas não foi fácil. Né? E igual eu quero frisar isso. A partir do momento que você atinge esse entendimento, nossa, é uma maravilha, que depois você vai, a coisa flui muito mais tranquilo. É verdade, né? André, só para a gente finalizar a pergunta final aqui, hoje a gente vive num mundo dominado pelas redes sociais, né? Que muitas vezes nos distrai, nos afasta dos nossos objetivos. Como alguém pode se desvincular desse mundo e focar mais em seus sonhos, né? Bom, a coisa mais fácil é desligar o celular, né? Desligar o celular. Não tem outra questão. Aí, eu sempre penso de uma maneira de você fazer uma substituição. Então, por exemplo, igual inventaram esse negócio aí dos vídeos curtos aí, né? Reels, essas shorts, essas coisas aí, TikTok, né? Então a pessoa fica lá, né? O dedo lá, né? E vai, negócio, tal. Quando você viu, já passou 1 hora. Aí até você se assusta, né? Você fala, nossa, já são tal hora, né? Então, o que acontece? É a dopamina que eu falo. Aquela dopamina ali, pequena, ela tá obstruindo você atingir algum outro objetivo maior da tua vida. Mas é uma dopamina que te dá prazer, você gosta, você tá descansando. Sim. Então, a primeira coisa, como é que você enxerga essa tua rotina? Então, para mim, tem que ser coisas drásticas. Eu lembro lá que uma vez, quando eu vi esse negócio de emagrecer, um falou, fecha a boca, que resolve. Mas é muito fácil fechar a boca, né? O problema é manter a boca fechada na questão da alimentação, né? Com tanto estímulo que a gente tem. Eu lembro uma vez que a gente estava querendo cortar açúcar. E a gente foi no mercado, parou de comprar coisa que tinha açúcar. Não estando em casa, acabou o problema. Não tem, vai ter que fazer outra coisa, tomar água, tomar suco... Sabe? Com relação às redes sociais, a melhor forma que tem é você colocar uma programação para você fazer outras coisas. Então, por exemplo, vamos ler um livro, vamos ver algum documentário, vamos ver alguma coisa que agregue naqueles objetivos que você se colocou. Lembrando sempre que tudo que você está fazendo é em prol de si próprio. Então, lembra que a gente comentou lá no comecinho da questão da autossabotagem? Sim. Às vezes a pessoa ela fica
presa num hábito, né, numa coisa que não está sendo bem aproveitada, é uma autossabotagem. Ela só percebe nisso. Ela começa a olhar e fala, poxa, por que eu me auto-saboto? Igual, eu tô fazendo academia todo dia. Eu faço academia, pô, dá uma satisfação, você termina melhor do que você começou. E você começou, né, meio empurrado, né? Fala, puxa vida, né? Fazer tudo de aí 4 séries daqui, 5 dali e tal. Termina, você tá com uma disposição, por quê? Porque você movimentou o corpo, você sentiu, né? Você trabalhou cada grupo de músculo e tal, você tá melhor. Então, e esse efeito, a pessoa tem que se permitir também. Não é aquela pequena satisfação que ela está tendo. Foca na grande satisfação, que daí também você vai ter que ter essa mudança de comportamento para você poder atingir. Então, o segredo é esse. Se a pessoa tem dificuldade de se desvincular, desliga. Deixa ela longe do campo visual, sabe? Deixa lá no outro cômodo. Perfeito. E André, e a gente termina assim. Que mensagem você quer deixar muito importante para nossa audiência, para quem quer mudar de vida em 2025? Bom, eu quero reforçar essa questão da complexidade, que é um ponto que pega por tanto tempo que eu já trabalhei com esse tema, né? Já orientei algumas pessoas. É saber que a complexidade está na forma de pensar da pessoa e não na coisa em si, tá? Isso é muito importante. A hora que a pessoa tiver esse insight, muita coisa muda na forma de lidar com realização de objetivos. Ela começa a perceber que a forma de pensar dela é que obstrui. É a forma de pensar dela, não a coisa em si, né? Não o objetivo em si, a forma de pensar. E aí eu digo para você que é uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que torna menos complexo, e a ruim é que é complexo. Mas o nível de complexidade, ele deriva do fato da própria pessoa colocar mais dificuldade naquilo. Sim. Então, quando você percebe que a mudança está na tua mão, aí você tem 2 caminhos, né? Ou você dorme, né, e espera essa vontade passar, ou você enfrenta e fala, não, eu vou pegar e vou fazer, e vou buscar meu autoaprimoramento. E aí tem tudo que a gente falou durante aí, as várias coisas que podem ser feitas para a pessoa trabalhar o aprimoramento dela, né? Então é essa a mensagem, a complexidade está nisso, nela, né? E aí a forma dela lidar, conforme a gente falou aí durante esse período todo aí. É isso aí. O trem passa, você pega o trem e você fica na estação. É isso aí. Obrigada, André, por todo esse ensinamento, né? Para vocês de casa, né? Se quiserem mudar a vida, né? Siga os ensinamentos, procure, busque, né? Mande mensagem, tire dúvidas, né? E André, queria te fazer uma pergunta final, né? De novo. Final 2. Final 2. Se você tiver só 5 minutos, com quem você gostaria de ter? Ah, da outra vez eu Não vale falei. aquele autor. Eu falei do Stephen Covey, né? Uma outra pessoa que eu gostaria de estar era com o. Puxa, agora. Mas acho que ele. Bom, apesar que ele já não está mais entre nós, né? Mas gostaria de ter uma oportunidade, né? Que é o Eric Berne, né? Que foi que escreveu sobre análise transacional. Uma parte, assim, uma linha da psicologia muito interessante, né? Um ramo, assim, bem legal da psicologia de estudar. E ajuda muito nessa questão do entendimento, né? Dessas relações que a gente tem, familiares, né? A forma que a gente interage com as pessoas também. E também corrobora bastante com isso que a gente falou, né? Dessa visão que a gente tem, né? Dessas interações, né? Então eu gostaria de ter uma oportunidade de ter essa conversa com ele também, né? E aí desenvolver meu inglês, né? Porque ele morava nos Estados Unidos. O santo de casa não faz milagre, né, Cris? Porque a esposa do André é professora de inglês, né? Tá aqui. Mas obrigada. O papo Obrigado a foi você, bom. Tinha Adelaide. mais perguntas, não deu tempo, né? Sim. Porque esse é um assunto tão gostoso, Sim, né? é bom. De conversar. E obrigada a você de casa que ficou aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e até o próximo.